Graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo para mais essa videoaula, a oitava videoaula aqui do nosso canal. Nós estamos estudando a criação, Gênesis capítulo 1. Eu quero avisar que nós estamos encerrando já, estamos chegando já na reta final para terminarmos essas videoaulas, esses estudos de Gênesis capítulo 1 da criação. Quando nós terminarmos o último versículo de Gênesis 1, então nós vamos ficar apenas com as ilustrações, mas obrigado, espero que tenha servido de aprendizado, tenha te trazido algum benefício, você que tem acompanhado as nossas videoaulas aqui no canal. Hoje nós estamos com um tema muito interessante, muito intrigante, muito polêmico. Nós vamos falar de Charles Darwin e a teoria da evolução. Já que nós estamos falando da criação, em Gênesis 1, nós vamos falar sobre Charles Darwin e a sua teoria evolucionista. Mas antes de entrarmos no estudo, eu queria fazer uma correção aqui e pedir desculpas. É o seguinte, na videoaula passada, vai aparecer aqui em cima, aqui, o link aqui dos vídeos, das outras videoaulas. Na videoaula passada aqui, ó, nós falamos sobre os dinossauros. A Bíblia fala dos dinossauros e eu postei essa foto aqui, ó. E aí eu acabei relacionando essa foto com o descobrimento do primeiro osso de dinossauro lá na Inglaterra, no ano de 1675, pelo paleontólogo William Buckley. Só que essa foto, gente, essa foto é realmente uma ossada, um osso de dinossauro, de um megalossauro, mas que foi descoberto na Patagônia, no sul da Argentina, em 2014. Então eu queria pedir desculpas, como esse canal tem um compromisso com a verdade e a gente aqui preza muito pelas informações corretas. Depois eu fui checar direitinho a foto e, na verdade, essa foto é de 2014, de um osso de megalossauro que foi descoberto na Argentina, no sul da Argentina, mas na Patagônia. E, na verdade, o primeiro osso que foi descoberto de dinossauro lá na Inglaterra, não existe registro fotográfico, apenas registros escritos da descoberta desse osso. E na verdade, naquela época nem havia fotografia, não tinha nem como fazer esse registro. E eles nem sabiam, quando eles descobriram o primeiro osso, eles nem sabiam que era um osso de dinossauro, eles não tinham conhecimento de dinossauros. Eles pensavam que era algum gigante que tinha morrido e tinham achado aquele osso dele lá. Tá bom? Desculpa aí por essa falha, por esse erro, mas está corrigido a foto. Vamos lá, Gênesis 1, nós vamos falar do sexto dia. Fiz assim, mas sexto dia da criação. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, se você está com a sua Bíblia aí, abre para acompanhar comigo, versículo 24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. A versão revista e corrigida, essa é a revista atualizada. A versão revista e corrigida, quando fala animais selváticos, usa a expressão bestas feras, as bestas feras. Segundo a sua espécie, e assim fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Seguinte, nós vimos na aula passada que no quinto dia da criação, Deus criou 4 espécies de animais. No quinto dia: os peixes, os anfíbios, os répteis e as aves. Deus criou essas espécies, mandou que eles se multiplicassem, que povoassem a terra, enchessem a terra. E aí passou o quinto dia, veio a tarde e amanhã o quinto dia.
E aí entramos no sexto dia. E no sexto dia Deus continua a criação dos animais, agora criando os mamíferos, né? Animais selváticos, ou seja, animais da selva, os mamíferos da savana. Deus foi criando inclusive o homem, certo? A gente vai falar mais na frente, não hoje, mas na próxima videoaula nós vamos falar sobre a criação do homem. Bom, o que acontece? Deus então criou todas as espécies de animais no quinto dia, esses 4, no sexto os mamíferos e o restante das espécies. Nós tínhamos aí todos os animais criados, cada um conforme a sua espécie. Mas o propósito desse vídeo é falarmos sobre a teoria da evolução, a teoria de Charles Darwin, certo? Do inglês Charles Darwin. Eu tenho nada mais, nada menos que o livro A Origem das Espécies, o tão polêmico e famoso livro de Charles Darwin, a capa mais moderna, mais atual, mas o conteúdo, exatamente o conteúdo que Darwin escreveu no ano de 1859. Bom, deixa eu dar uma contextualizada, deixa eu dar uma historicizada aqui em quem era esse homem, Charles Darwin, antes de falar da teoria dele. Seguinte, deixa eu até sentar aqui. Charles Darwin era um inglês, filho de médicos, neto de médico, que nasceu no ano de 1809, e o pai dele queria que ele se tornasse médico. Por volta dos 18 anos, o pai de Charles Darwin colocou ele num curso de medicina. Só que tinha um grande problema, é que Darwin, ele às vezes matava a aula para fazer, sabe o quê? Ficar olhando os besouros, ficar catalogando, colecionando e analisando besouros e insetos em geral, às margens do rio. E como o pai dele viu que ele não estava frequentando as aulas, ele estava realmente matando as aulas do curso de medicina, o pai dele resolveu colocar ele num curso de teologia. Uau! Foi exatamente isso que eu fiz quando eu fiquei sabendo desse detalhe. Ele fez teologia por 2 anos. Ele estudou teologia, ou seja, Darwin era um teólogo. E aí, quando ele tinha 22 anos, ele foi convidado para fazer uma expedição num navio chamado Beagle, de uma expedição de volta ao mundo, que duraria, a previsão era de 2 anos. E ele aceitou. Ele foi justamente para fazer uma análise, analisar os animais de cada região, de cada continente. Ele era um naturalista. Hoje, para nós, como se fosse um biólogo. Naquela época era chamado de naturalista. E aí Darwin entrou no barco, foi fazer a expedição de volta ao mundo, inclusive veio aqui no Brasil, mais precisamente no estado da Bahia. Passou por aqui, mas uma das grandes façanhas, um dos grandes momentos dessa viagem é quando Darwin passou nas Ilhas Galápagos. E ele, ao passar nas Ilhas Galápagos, ele começou a perceber, ele percebeu que havia uma espécie de pássaro chamado de tentilhão, que havia cerca de 14 raças diferentes desses tentilhões. O que acontece? Os tentilhões de uma ilha, eles se alimentavam de insetos. Então eles tinham um determinado tipo de bico, um determinado tipo de cabeça, um determinado tipo de pata. Um outro tentilhão da mesma espécie, de uma outra ilha próxima, se alimentava de cacto. E eles tinham outro tipo de bico, outra forma de cabeça, um outro tipo de garra. Dá uma olhada aí nessa foto dos tentilhões de Darwin. Viu aí? Bom, o que acontece? Darwin começou a perceber a diferença, que haviam várias diferenças de animais de uma mesma espécie, ou seja, que essas espécies elas se adaptavam melhor
à natureza que elas viviam, ao ambiente que elas viviam. Ou seja, se aquele ambiente era um ambiente onde tinham pouquíssimos insetos, então aqueles que conseguiam se adaptar, os tentilhões no caso, ao ambiente em que eles estavam, e deixavam de comer insetos para comer cactos, e para comer o cacto ele tinha que ter um tipo de bico diferente, um tipo de garra diferente, eles sobreviviam, e aqueles que não conseguiam se adaptar não sobreviviam. Mas vamos lá. Charles Darwin, depois de 5 anos viajando nesse navio, nesse cruzeiro, fazendo essa volta ao mundo, ele voltou para Londres aos 27 anos de idade. Aos 29 anos, Darwin se casou com a sua prima Emma, e conta-se a história, a biografia dele, que Emma, a prima de Darwin, era de família rica, e ele foi então morar na fazenda da família dela e viveu nessa fazenda pelo resto da sua vida. Bom, Darwin é o seguinte, ele acreditava, por isso que o tema desse vídeo é Darwin era crente. Por que crente? Porque Darwin, ele acreditava na existência de Deus, de um ser criador que criou a vida, ok? Darwin, ele não era ateu como muita gente pensa. Ele acreditava que alguém, que Deus, um ser superior, até porque ele tinha estudado teologia, tinha criado a vida. Acontece que Darwin teve 10 filhos. Desses 10 filhos, ele perdeu 3 antes de chegar à maioridade. E quando a filha dele, Em, morreu, conta-se que Darwin perdeu a sua fé em Deus. Quando Darwin perdeu a sua filha, quando a filha de Darwin morreu, antes, ainda criança, ele era muito apegado com ela, Darwin perdeu a fé em Deus. E aí, quando Darwin tinha 50 anos de idade, Darwin, ele publicou, quando ele estava com receio de publicar o que ele pensava a respeito da evolução. Porque, né, com certeza ia ser um boom no mundo, principalmente no mundo científico, naquela época. Até hoje dá polêmica, imagina naquela época. Só que ele pegou os escritos de um amigo dele, chamado Wallace, que pensava mais ou menos como ele. Aquilo deu ânimo para ele, então, escrever esse livro, o livro Origem das Espécies. E aí é o seguinte, deixa eu dar uma contextualizada aqui. Darwin, ele nunca disse, isso é muito importante eu citar isso aqui, Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Darwin nunca disse, pelo contrário, ele acreditava que tanto o homem quanto o macaco, eles vinham de um mesmo ancestral comum. Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar aqui, num passe de mágica, as 4 teorias de Darwin. As 4 principais características da doutrina do evolucionismo, ok? 3, 2, 1. Aqui estão as 4 leis da teoria da evolução, de Charles Darwin. A teoria da seleção natural, certo? Então vamos lá. Primeira característica. Entre os indivíduos da mesma espécie existem diferenças. Eu te pergunto, essa sentença de Darwin está certa ou está errada? Está certa. Por exemplo, quantas raças de cachorro que não tem? Quantas raças de gatos? Então, dentro de uma mesma espécie, existem diferenças, certo? Nos seus indivíduos. Existe leão mais albino, existe o leão que tem juba, leão que não tem juba. Então existem diferenças dentro dos indivíduos da mesma espécie. Número 2, o meio ambiente está em contínua mudança. O meio ambiente está em contínua mudança. Eu te pergunto, essa sentença está certa ou está errada? Está certa. Ou seja, o meio ambiente está constantemente mudando. De repente surge um vulcão, certo, embaixo da água, e esse vulcão entra em erupção, e aonde havia água aparece uma ilha vulcânica, né? Ou seja, de repente, lá em Mariana estava lá
as casas, estava lá o verde, de repente rompeu a barragem e aí, né, mudou tudo, mudou aquela paisagem, o rio se transformou, então o meio ambiente está em contínua mudança, está certo. Terceiro, os recursos do meio são escassos e os indivíduos competem entre si. Tá certo ou tá errada essa sentença? Tá certa, ou seja, os recursos são escassos. Às vezes não tem comida para todo mundo numa mesma região. Eu fiquei sabendo essa semana que existem países inteiros na África que não tem água potável. Países inteiros na África que não tem água potável para se beber. As pessoas bebem aquela água da chuva, aquela água salobre. Então, os recursos são escassos e os indivíduos competem entre si por causa dos recursos. Quarto lugar, o meio ambiente exerce pressão que exclui aqueles indivíduos menos adaptados e mantém os mais adaptados. Lei da seleção natural. Ou seja, o meio ambiente acaba exercendo uma pressão sobre os indivíduos de forma que os indivíduos mais adaptados ao meio ambiente, eles sobrevivem e aqueles menos adaptados são excluídos. Tá certa essa sentença. Aí você pergunta assim, mas pastor Paulo Damasceno, mas então se isso é a teoria de Darwin, né? Onde que está o problema? O problema é o seguinte, é que Charles Darwin, ele falou o seguinte, que as espécies, olha só, veja bem, elas evoluem, e isso é uma verdade. Os animais, eles evoluem, mas dentro da sua espécie, ok? Dentro da sua espécie. Existe uma evolução da espécie, mas dentro da sua espécie. Por isso que o texto diz, de Gênesis 1, que Deus criou cada animal conforme a sua espécie. Ou seja, dizer que os animais evoluem dentro da sua espécie está de acordo com a Bíblia, não fere em nada a palavra de Deus. O grande problema da teoria darwinista é quando Darwin, ele sugestionou, e aí é que está o problema. Porque lembra dos tentilhões de Darwin? Quando Darwin falou assim, olha, esses animais, esses pássaros, eles evoluíram, eles mudaram o seu bico, mudaram a sua garra para se adaptar ao meio ambiente que eles viviam. Até aí está tudo bem. Então o grande problema é que Darwin, ele sugestionou, certo, que essa evolução, essas mutações, essas transformações poderiam fazer com que os animais se transformassem de uma espécie para outra espécie. E é aí que está o grande problema. O que acontece? Quando Darwin ele fala sobre isso, ele, na verdade ele deu uma sugestão sobre isso. O próprio Darwin, eu vou ler aqui, o livro A Origem das Espécies, página 125. Olha só o que o próprio Darwin fala sobre essa sugestão de que uma espécie poderia se transformar numa outra espécie. Ele fala o seguinte: se as espécies derivam de outras por graus imperceptíveis, é uma pergunta que ele está fazendo. Se as espécies elas derivam, elas vêm de outra espécie por mudanças imperceptíveis, por que nós não encontramos inumeráveis formas de transição? Por que a gente não encontra um animal que é meio peixe e meio anfíbio? Meio sapo e meio lagarto? Por que a gente não encontra um animal de transição? É a pergunta de Darwin, tá? Por que não se acha tudo na natureza no estado de confusão? Ou seja, os animais, as cadeias alimentares, as espécies estão todas muito bem definidas. Existe uma regra no universo, uma regra no mundo. Ou seja, o passarinho que se alimenta do inseto e o lagarto que se alimenta do passarinho. Existe uma cadeia alimentar, existe uma ordem no universo. Ele pergunta se as espécies estão sempre em transformação, por que a natureza não está no estado de confusão? Por que as espécies
são tão bem precisas. O próprio Darwin está falando isso aqui, página 125. O próprio Darwin. E aí o que acontece? Aí vem o perigo. Aí vem o problema. O que acontece? Depois que Darwin lançou esse livro, alguns cientistas, economistas, pessoas ligadas à ciência, médicos, eles pegaram o gancho de Darwin, certo? Eles pegaram o gancho de Darwin e falaram o seguinte: a maioria desses cientistas eram ateus e queriam provar a inexistência de Deus, provar que Deus não existe. Então eles pegaram o gancho da sugestão de Darwin e falaram: gente, é por aqui, é por aqui. Então eles começaram, através dessa teoria de que os animais evoluíam para outras espécies, eles vieram, e aí foi chamado de neodarwinismo. O neodarwinismo veio trazer essa corrente de quê? De que o mundo surgiu do Big Bang, da explosão de moléculas. E olha só, gente, que absurdo. Eles dizem o seguinte, que tinha lá os átomos de carbono, esses átomos simplesmente se fundiram e fez assim, ó, surgiu o primeiro ser vivo. Do nada. O primeiro ser vivo surgiu do nada, segundo os neodarwinistas. E aí surgiu a ameba, e a ameba ela evoluiu, se transformou num inseto, que evoluiu, e assim por diante, até, segundo os neodarwinistas, chegar no macaco, e o primata, ele evoluiu para o homem. Mas essa história do neodarwinismo, do macaco se transformar no ser humano, vai ficar para a próxima aula. O que eu queria concluir, dizer o seguinte: no ano de 1856, um cientista chamado Mendel, ele fez o estudo do código genético. Olha só, gente, o estudo do código genético. Eu estudei tanto essas 2 semanas sobre esse assunto, pesquisei tanto, li tanto sobre o assunto, que eu fico empolgado quando eu falo. Então é o seguinte, ele estudou o código genético e ele concluiu a primeira lei de Mendel. Isso aqui que eu vou falar cai em prova de faculdade, cai na FUVEST, na USP, isso aqui que eu vou falar. Primeira lei de Mendel. O que Mendel falou? É o seguinte, ele estudou a genética, certo, dos seres, e ele chegou à seguinte conclusão, é uma lei dentro da ciência, lei de Mendel, primeira lei de Mendel, que as características de um indivíduo são passadas para as próximas gerações dentro da sua espécie. As características de um ser vivo são passadas para as futuras gerações dentro da sua espécie, ou seja, não pode haver evolução de uma espécie para outra, não pode haver evolução, mutação de uma espécie para outra espécie. E se caso acontecer de se cruzarem animais de espécies diferentes, se vier nascer alguma coisa desse cruzamento, o ser que nasce disso é híbrido, ou seja, ele não pode se auto-reproduzir. Bom! Aleluia! Mendel disse, viva a Bíblia, viva a Bíblia! Mendel disse que as características de uma espécie só podem passar para as futuras gerações da mesma espécie. E se caso 2 espécies se cruzarem, o nascimento que se tiver desse cruzamento de espécies diferentes não pode se auto-reproduzir. É o caso da mula. O que é um animal mula? É uma égua, né, que cruzou com um jumento e nasce uma mula. Então a mula ela não pode se reproduzir, ela não consegue se reproduzir. Ela pode ter cruzamento, copulação com outra mula, com uma égua, ela não consegue se reproduzir. Caiu a teoria de evolução de uma espécie para outra espécie. Eu quero terminar essa aula de hoje, eu quero encerrar
Próximo domingo a gente continua falando sobre darwinismo, neodarwinismo, nós vamos falar sobre a criação do homem, certo? E aí nós vamos falar sobre isso. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar aqui alguns links, alguns vídeos relacionados com esse assunto, certo? Tanto na visão criacionista quanto na visão evolucionista. Eu queria muito que você, principalmente o primeiro vídeo eu queria que você assistisse. Assim que terminar esse vídeo, eu vou terminar com uma frase, uma sentença do próprio Darwin dizendo o seguinte, e eu vou concluir dizendo: Darwin era crente. A grandeza não há de existir, existe grandeza na visão da vida, com os seus poderes originados pelo Criador, em várias formas ou em apenas uma. De um começo tão simples, várias formas lindas e maravilhosas foram criadas e evoluem. Charles Darwin. Deus te abençoe. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Te espero aqui durante a semana para ilustração. E no próximo domingo, para videoaulas, vamos falar sobre Deus criando o homem à sua imagem e à sua semelhança. Fica na paz. Um forte abraço. Tchau, tchau.